Olá pessoal, meu nome é Bruno Pedra, eu dou aula de matemática e hoje vamos falar da continuação do tema de polinômios. Polinômios e suas raízes, tá certo? Quando a gente chega num problema de que a gente tem um polinômio de terceiro grau e a gente quer encontrar as raízes, ou um polinômio do quarto grau também, quinto, sexto, qualquer grau, a gente sempre tem um problema. Qual é? A gente não tem uma fórmula legal que permita calcular as raízes de um terceiro grau, quarto grau, quinto grau. Quando eu falo uma fórmula legal, é uma fórmula simples, né? Por quê? A fórmula de Cardano para terceiro grau é uma fórmula complicada, de quarto grau nem pensar, tá certo? Em quinto grau e diante a gente nem tem. Então a gente vai usar alguns teoremas que vão facilitar a gente encontrar raízes. Primeiro teorema, teorema da raiz inteira. Então, quando você chegar na tua prova, no seu concurso, a primeira coisa que você vai pensar é: será que esse polinômio do terceiro grau ou do quarto grau tem uma raiz inteira? Exatamente. É essa a sua primeira abordagem. Olha para esse polinômio aqui, ó. X ao cubo menos 5x menos 4. Quando eu vejo que o polinômio é do terceiro grau, a primeira coisa que eu faço é: eu olho para o termo que não tem x, o termo independente, eu calculo todos os seus divisores. Os divisores são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4. Tem que ser os divisores positivos e negativos do número. Eu vou pegar esses 6 valores e vou substituir no x, exatamente. Isso é conhecido como o método da inspeção de raízes, tá certo? Então, se eu jogar o número 1 no x, fizer a conta, achei menos 10. Isso significa que 1 não é uma raiz. Eu vou testar agora menos 1 e deu 0. Significa que menos 1 é uma raiz. Quando você acha uma raiz, cara, é para comemorar. A gente vai ver que quando a gente acha uma raiz, a gente pode abaixar o grau utilizando o dispositivo prático de Brillouin-Ruffini, tá certo? Calculei 2 menos 2, 4 menos 4. Só deu 0 aqui. Quer dizer que menos 1 é a única raiz inteira do polinômio. Se isso aqui falhar, é comum a gente pular para o segundo teorema, o teorema da raiz racional. Ou seja, tem uma fração, né? Uma raiz, um 2/3, um 3/4. Repara que esse teorema ele engloba esse, porque os números inteiros são racionais também, tá certo? Só que esse tem uma praticidade maior. Vamos lá, teorema da raiz racional. Se tiver uma fração que é uma raiz, uma fração simplificada, tá certo? O numerador ele é um divisor do termo independente. Divisor de menos 1 é menos 1 em 1. E o denominador da fração da raiz tem que ser um divisor do coeficiente líder. Divisor de 3, menos 1, 1 em 3. Numerador, denominador. Qual é a fração? Você pegar todos esses números, esses dois, e dividir por esses 4. Dá um total de 8 possibilidades, tá certo? Menos 1 sobre menos 3, menos 1 sobre menos 1, menos 1 sobre 1, menos 1 sobre 3, 1 sobre isso, 1 sobre isso, 1 sobre isso, 1 sobre isso. Vão dar alguns elementos repetidos, tá certo? Você descarta. E vamos chegar em 4 possibilidades. Testando as 4, só 1/3 deu certo. Joguei 1/3 aqui no x, 3 vezes 1/3 ao cubo, vai dar 1/9. Menos 1/3 ao quadrado, que é 1/9, cortou, 0. 3 vezes 1/3 dá 1, menos 1 dá 0. Significa que 1/3 é raiz. É a única raiz, né, fracionária, uma fração com numerador inteiro e denominador inteiros, possível para esse polinômio, tá certo? Um outro teorema que vai nos facilitar é quando os coeficientes do polinômio são reais. Repara que tem uma observação, ó. No primeiro e no segundo teorema, os coeficientes do polinômio têm que ser inteiros. Quando a gente fala de raízes complexas, agora os coeficientes têm que ser reais, tá certo? Esse teorema ele não é válido sempre se as raízes forem, se os coeficientes forem imaginários, por exemplo. Então, seja p de x um polinômio com coeficientes reais,
e Z uma raiz. O teorema afirma que Z barra, o conjugado, também será uma raiz, tá certo? Isso aí vem do fato de que P de Z barra é barra de P de Z, tá certo? Então, como o polinômio ali, ele é uma soma e um produto, e o conjugado da soma e o conjugado do produto se conserva ali, né? A gente consegue utilizar as propriedades, a gente prova então que se Z é raiz, Z barra também é uma raiz. Olha o problema. Determinar um polinômio do quarto grau, tá? Coeficiente líder 1, não está escrito aqui, mas eu estou supondo isso, tá bom? 2i é raiz e 1 mais 3i é raiz. As raízes complexas, elas aparecem aos pares, né? Significa que se 2i é uma raiz, ó, estou utilizando o teorema da decomposição. Se 2i é raiz, então menos 2i também é raiz, o conjugado. Vamos lembrar que o conjugado troca o sinal da parte imaginária do polinômio, só o b. Se 1 mais 3i é raiz, então obrigatoriamente o conjugado também será raiz. 1 menos 3i também será raiz. Fez a conta, vai dar esse polinômio aqui. Uma maneira prática de você fazer essa conta é fazer por soma e produto, né? Tipo, você multiplica esse por esse como? Ou esse por esse como? É x ao quadrado menos a soma vezes x mais o produto. Repara, x ao quadrado menos a soma. Vamos somar 1 mais 3i com 1 menos 3i. Vai cortar, aqui vai dar 2. E aqui é o módulo do complexo ao quadrado, ó. Já pega essa dica. 3 ao quadrado, 9, mais 1, 10. Show? Moleza aí, a gente montou esse polinômio rapidamente. Um teorema que é muito parecido com o teorema das raízes complexas, esse teorema aqui é muito importante, hein? Todos esses aqui são muito importantes, mas o das raízes complexas tem caído bastante em concurso. Esse aqui você sempre usa também, raiz inteira e raízes complexas, tá certo? Raízes irracionais, né? As raízes irracionais, quando a gente fala, é da forma A mais raiz B. Por exemplo, você resolveu uma equação do segundo grau. Achou uma raiz 3 mais raiz de 7. Obrigatoriamente, 3 menos raiz de 7 também será uma raiz. Tá? É isso que diz o teorema. Montar um polinômio do segundo grau, tal que 2 mais raiz de 3 é raiz. Obrigatoriamente, o conjugado 2 menos raiz de 3 também será raiz, tá? Então, se A mais raiz de B é uma raiz, A menos raiz de B também é uma raiz. Fez a conta, ó. Pode fazer pelo aquele método que eu disse também. A soma, esse mais esse, 4. O produto agora, né? Quadrado primeiro menos o quadrado segundo. 2 ao quadrado, 4. Menos 3 vai dar 1. Tá certo?